Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web, com a lição de número 10, para a glória de Deus, tratando de Jesus, o bom pastor. Entramos aqui em mais uma das famosas declarações do Senhor Jesus acerca do Eu Sou. Uma declaração que aparece sendo falada pelo próprio Deus lá em Êxodo, no Antigo Testamento, e o Senhor Jesus vai agora esmiuçando acerca do seu ministério, essa declaração eu sou de maneira prática, através de figuras de linguagem que reforçam e ressaltam as características do ministério do Senhor Jesus. Queridos irmãos, aqui através de uma parábola, a parábola do pastor e das ovelhas, aqui no sentido do dia a dia agropastoril israelita, o Senhor Jesus vai trazer ensinamentos riquíssimos relacionados à doutrina da salvação. Teologia profunda é discutida nesta passagem. Jesus, de maneira figurada, aborda temas que unem a antiga e a nova aliança, os antigos e o Novo Testamento. E aqui nós vamos observar que Jesus fala de maneira figurada porque, evidentemente, ele estava se dirigindo mais aos que não eram do sistema, aos que ainda até não professavam uma fé, aqueles que ainda não conheciam. Jesus aqui faz uma distinção entre o pastoreio falido e obsoleto da comunidade religiosa judaica e apresenta um modelo padrão ideal de pastoreio, que é o padrão espiritual profetizado em Ezequiel 34. Quando nós falamos que Jesus é bom pastor, nós estamos aqui relembrando uma visão muito comum no Antigo Testamento sobre Deus. Deus vai aparecer muitas vezes em diversos livros como pastor de Israel. E isso é importante, repito, porque era uma das profissões comuns no dia a dia daquele povo. Não só em Ezequiel 34 nós temos uma profecia tremenda, onde o profeta denuncia os pastores que pastoreavam em seu benefício próprio, pastores que não amavam as ovelhas e não apacentavam. O ato de apacentar é trabalhoso, é um ato que gera cansaço, fadiga. Muitas vezes o pastor fica triste em não ver na ovelha uma resposta condizente com o tratamento que ele dá. É carregar no ombro, é livrar do perigo, é tratar das feridas, é levar alimento e água de melhor qualidade. E, infelizmente, a liderança política e religiosa de Israel no Antigo Testamento falhou muitas vezes neste ofício espiritual. Por isso que Ezequiel profetiza de que novos pastores seriam levantados e aponta também de maneira singular para um pastor, o pastor que era o Senhor Jesus. Pedro vai corroborar esta visão quando diz que o Senhor é pastor e bispo das nossas almas. E aí nós vemos como Antigo e Novo Testamento estão intrinsecamente ligados. Mas não só Ezequiel, como eu disse, falou deste tema. Davi escreveu um belíssimo salmo, conhecido mundialmente até por pessoas que não professam a nossa fé, pegando emprestado o seu conhecimento da profissão que ele tinha e extrapolando em significados espirituais, apontando para uma aplicação no relacionamento de Deus com o crente. Nós também vamos encontrar textos que falam sobre Deus como pastor em Isaías capítulo 40, em Jeremias 23 e também em Zacarias capítulo 11. É importante chamar a atenção de que a principal marca que permite ou que dá ao pastoreio do Senhor Jesus o adjetivo de bom é porque, além de fazer tudo o que um pastor faz, nós vemos Jesus destacando em 10 e 11 de João que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Observe que Jesus não só diz, eu sou o pastor. Lá em Salmo 23, Davi chama Deus de o Senhor é meu pastor. Aqui, Jesus adjetiva o pastoreio com a palavra bom. Eu sou o bom pastor. E ele explica, restringindo qualitativamente o que é ser bom pastor, em uma frase
tão curta, ele apresenta um significado tão profundo. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Este dar a vida aponta para o sacrifício vicário, aponta para a morte na cruz. Então Jesus não só é um apacentador, Jesus não é só um cuidador, não é só um protetor, mas é aquele que derrama sangue para dar a vida e vida eterna, não é? Ele se faz castigo, ele se faz maldição para que o homem desfrute da bênção de Deus. Nós sabemos que a morte na cruz era uma maldição e Jesus tomou o pecado que era nosso para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Então, é importante que você, professor, faça um panorama geral, uma visão panorâmica sobre a identidade de Deus como pastor ao longo da Bíblia Sagrada. Essa introdução é muito importante. Quando o Senhor Jesus fala do ladrão e do salteador, aquele que não ama o rebanho, mas somente olha para o rebanho de maneira mercantil, de maneira com segundas intenções, querendo extrair benefícios próprios, ele estava falando do sistema religioso, daqueles homens que falharam em conduzir a nação para a presença de Deus, homens que receberam esta missão, mas não realizaram o propósito de Deus, não cumpriram o seu chamado, viam no povo uma oportunidade de crescimento próprio, viam no povo uma oportunidade de enriquecimento, de manter um status quo, de fortalecer uma liderança para desfrutar de suas prerrogativas. Mas quando Deus levanta pastores, quando Deus levanta homens ou mulheres para cuidar do seu povo nas mais variadas instâncias e esferas, Ele está visando o povo. É por isso que cremos que Deus não dá igreja a pastor, mas Deus dá pastor à igreja, porque não é o rebanho que serve a figura do apacentador, mas é o apacentador que serve a figura do rebanho. É uma via que anda na contramão do que infelizmente muitos criaram aí, numa imagem de líderes que querem apenas usufruir, querem apenas receber as vantagens do serviço, que é um serviço que implica muito mais trabalho do que vantagens. Na verdade, não há quase nenhuma vantagem, porque o bom pastor, ele culmina na morte. Olha que coisa, não é? O serviço de Cristo terminou no seu sacrifício vicário. Não havia uma ostentação de uma posição, mas havia uma vida derramada para que outras vidas fossem alcançadas. Isso fala ainda do sacrifício de hoje, daqueles que se dedicam, daqueles que se entregam, daqueles que procuram servir ao rebanho de Deus. Quando ele fala então de que no versículo 16 ainda tinha outras ovelhas que não eram do aprisco, você, professor, vai falar aí de um grande mistério que era Jesus unindo dois grandes rebanhos, o judeu e o gentio, a nação que vinha da linhagem genética de Abraão e o povo que estava disperso nas trevas, um povo que não tinha direito a ser enxertado na videira, mas pela graça também foi. Então, observem que Jesus veio desenvolver o ministério da reconciliação, o ministério da união entre duas classes distintas de pessoas que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, vai desenvolver muito bem quando discorre sobre a doutrina da salvação, mostrando que uma parra brava, um jambuzeiro velho, uma planta de outra espécie foi enxertada na videira. Então, Israel já fazia parte desta planta, já fazia parte dessa estrutura, mas nós, que não éramos da linhagem, através de Jesus e do seu sacrifício na cruz, também fomos enxertados para frutificar. E aqui, queridos irmãos, nós vemos que Jesus diz no verso 16 que convém a ele também agregar a estas ovelhas, e elas ouvirão a sua voz. E aqui fala da pregação do evangelho, aqui fala do ensino da palavra, da revelação de Deus através das escrituras. A fé
vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A porta de entrada para este rebanho é a palavra de Deus. Jesus vai dizer que Ele é a porta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o verbo de Deus. Ele é o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, mas foi revelado a estas gerações. E através da pregação do Evangelho, as ovelhas desgarradas também são agregadas ao aprisco do Senhor. E aí vem a formação de um só rebanho, de um só pastor, que Paulo também, escrevendo aos Romanos, vai referendar, vai confirmar, não é? Pegando carona nesta palavra do Senhor Jesus em João 10:16, e haverá um rebanho e haverá um pastor. E o verso 17 diz que o modus operandi de Jesus a agregar estas ovelhas é através do seu sacrifício na cruz, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. E aqui ele fala em um só versículo e em poucas palavras de sua morte e de sua ressurreição. Jesus iria morrer, mas a morte não era o fim, porque Deus Pai lhe devolveria a vida. Deus Pai o faria o ressuscitar ao terceiro dia, e Jesus, triunfante e soberano sobre a morte, teria agora resgatado toda a sua glória, todo o seu poder. Lembramos aqui também, como nos fala a segunda parte da lição, sobre a doutrina da kenosis, que é a palavra grega para esvaziamento. É importante, professor, fortalecer esta palavra, este conceito na aula, porque Filipenses 2, Paulo canta sobre o esvaziamento de Cristo, quando ele não teve por usurpação ser Deus, mas tomou a forma de homem e cumpriu cabalmente o seu ministério e a obra salvífica. Mas quando nos é dito que Jesus esvaziou-se a si mesmo, é importante frisar que ele esvaziou-se da sua glória e não do seu poder. É evidente que o poder que Jesus tinha como Deus, ao longo do seu ministério terreno, sendo ele 100% homem, 100% Deus, Deus Pai não elimina esta prerrogativa de Jesus. Tanto que os evangelhos, de maneira repetida, vai sempre mostrar que Jesus tinha todo o poder. Poder sobre homens, poder sobre a natureza, poder sobre os demônios, poder sobre todas as situações corriqueiras ou complexas, porque ele esvaziou-se da glória, mas não do poder. Esvaziou-se da glória. Que glória? Aquela glória apoteótica, aquela glória deslumbrante que em algumas teofanias revelam, aquela glória do resplendor do ser de Deus. Mas João 1 diz que nós vimos a glória de Deus através do unigênito do Pai. Jesus não vem com raios, com trovões, com a aparência de fogo, do arco-íris, que são as maneiras que os santos profetas encontraram para tentar descrever o que viam quando o Senhor aparecia na sua glória, mas através da manifestação do seu poder, nas suas obras de redenção, nos milagres, nos sinais, nós vamos ver a glória de Deus na vida do Senhor Jesus. Mas, evidentemente, que a glória de Cristo vai ser devolvida por Deus Pai quando Ele cumpre o sacrifício na cruz, ressuscita e é ascenso aos céus, é glorificado. Então ele volta ao trono de glória e Jesus ora lá em João 17 dizendo: olha, Pai, eu cumpri o chamado, eu cumpri a tarefa, agora devolve-me aquela glória que eu tinha contigo, antes da fundação do mundo. Então é lindo, porque no texto bíblico nós vemos que Jesus também tinha essa consciência de que, cumprindo a tarefa que Deus Pai lhe confiou, a glória do Senhor retornaria sobre ele. E agora Jesus está em corpo glorificado, ressurreto, em corpo glorioso, com todo o poder, um nome que é sobre todo nome, a qual se dobrará todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, queridos irmãos, fica aqui essas breves considerações
para que sua aula, com certeza, seja uma bênção e que você, professor, possa ser um instrumento de Deus para abrir o entendimento dos alunos e esclarecer mais sobre Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.